Bem, gente, nós vamos falar nesse vídeo 342 da excepcionalidade das ações de Alexandre de Moraes. Por que Alexandre de Moraes ganhou esse protagonismo? Porque ele passou a ser essa figura tão enigmática, né, que extrapolou todos os conceitos que se pode se esperar, né, de uma justiça verdadeira. Bem, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Vamos trabalhar em cima disso, porque é muito importante entender. Bem, o Alexandre de Moraes fez isso. Ele fez aquilo. Ele fez aquilo. Mas ninguém faz nada sozinho, tá certo? Ele tinha uma missão para cumprir. E essa missão lhe foi dada por muitas pessoas. Então, o Alexandre de Moraes é a ponta de um iceberg. O que está por baixo, né, dessa massa de manobra é algo muito grandioso. Haja visto que os ministros do STF, os que gostam de ser mais protagonistas, saíram em defesa de Alexandre de Moraes. Até o ministro da Justiça, Lewandowski, saiu em defesa de Alexandre de Moraes. Ou seja, Alexandre de Moraes não falava só por si. Ele falava por uma causa. Ele falava, né, por uma motivação, por um objetivo, né? E essa ação abrupta de Alexandre de Moraes é preciso ser entendida, né? Então, vamos puxar aqui um trecho que eu fiz. Eu vou trazer aqui o depoimento do jornalista deixa eu ver como é que ele chama mesmo. Greenaud, porque esse aí que está botando lenha na fogueira, tá certo? E a Folha de São Paulo está publicando. Já saiu uma coisa na Folha, vai sair outras coisas, tá? Mas vamos colocar primeiro um trecho que eu separei do WW da CNN, que é um programa do William Wacker que faz análise, sabe? Eles tentam trabalhar em cima de conjecturas, né? Bem, antes foram protagonistas do processo, né? Agora eles estão querendo, sabe? Vamos lá. Esse trecho é muito importante. Ele dá mais ou menos 2 minutos e 40 segundos. Vale a pena vocês ouvirem, presta atenção. Só para a gente entrar no contexto, tá? Para a gente entrar no assunto do Alexandre de Moraes e desse superpoder do Alexandre de Moraes. Esse caso, ele precisa ser visto, claro, como tudo que a gente está falando hoje aqui desde o começo do programa, dentro do contexto todo. Se fosse esse caso apenas isolado, né, do ministro Alexandre pedindo pelo Zap um ofício para embasar uma decisão de uma investigação que ele é o juiz, é o investigador, é o acusador, não só nessa investigação, mas em todos os outros inquéritos, né? Mas se a gente ampliar o filme todo, você tem um inquérito que nunca acaba, 4781 das fake news, você tem prisões preventivas de 6 meses, de 1 ano, contra bolsonaristas, você tem inúmeros pedidos de liberdade por questões de saúde não atendidos. Então você tem um contexto inteiro, sem falar em outros contextos políticos, né? Do presidente que perdeu a eleição se tornar inelegível 3 meses depois, um processo que foi muito rápido. Então, se a gente olha o filme todo, esse episódio do Alexandre no Zap, vai ter mais coisa ainda, né? Pela promessa dos nossos amigos lá da Folha, ele se insere em um contexto todo que dá ensejo para essa metade do país tá achando um escândalo, porque eles não estão olhando só o Zap, ou o pedido, ou a gravação. Então, eles estão olhando o pacote todo. Então, e o pacote todo... Né? Mas tem um componente nesse pacote todo, a qual o Oscar Vilhena se dedica na atividade acadêmica dele, que tem a ver com a autoridade e legitimidade do Supremo, Oscar. Essas peculiaridades, como elas se refletem na autoridade e na legitimidade dessa instância? Bem, agora nós vamos ouvir a opinião desse senhor. E aí essa peculiaridade que ele está se referindo, esse algo mais, ele vai dizer o que faz com que o Alexandre de Moraes faça, né, essa usurpação, né, do devido processo legal do Estado Democrático de Direito. Vamos entender.
Então, eu concordo com o que o Caio está falando, quer dizer, que nós vamos ter que olhar um filme que é um filme longo, quer dizer, erosão das instâncias de investigação, erosão da capacidade do Ministério Público de levar, né, à justiça. Lembra que nesse inquérito, Caio, foram inúmeras vezes em que o Ministério Público foi noticiado, ele pede o arquivamento. Então, é um inquérito que tem uma série de peculiaridades se você gostaria de aplicar a lei com alguma correção. O problema fundamental aqui é um inquérito interminável, onde muitas coisas vão entrando nele. Mas no momento onde ele teve início, eu entendo que ele foi absolutamente necessário, né, indispensável para a preservação da democracia. Uma vez a democracia ter sido salva, evidentemente que esse inquérito não se justificava mais. Bem, esse detalhe é muito interessante. O que ele atribui à necessidade do inquérito? Salvar a democracia. Bem, hoje nós estamos vendo o governo brasileiro dando, né, esquentando tentando salvar o governo Maduro, né? Porque as eleições lá foi o que foi, né? E o PT reconheceu a vitória do Edmundo, a vitória do Maduro. O Lula praticamente já, né, tenta defender o Maduro como presidente eleito. E o Brasil não se une a esses países que concebe que o sufrágio universal e a vontade da população venezuela foi expressada democraticamente e que as atas que foram geradas pelo próprio Conselho Nacional Eleitoral dava a grande maioria para o Edmundo Gonçalves, a oposição. Ou seja, lá o Conselho Nacional Eleitoral, né, deu a vitória para o Maduro, dizendo que tem que respeitar as instituições, que tem que respeitar o resultado das eleições e tem que respeitar a democracia. Só que, na verdade, o governo do Maduro não está defendendo a democracia. Está defendendo uma tirania, né? E ele foi desmascarado agora dentro dessas eleições. As eleições serviu para mostrar, né, que é uma farsa esse processo eleitoral e essa democracia, pseudodemocracia, que tanto Lula fala que a democracia da Venezuela é, entendeu? Porque mesmo sabendo que ele perdeu, mesmo não tendo como justificar que ele perdeu, o Conselho Nacional Eleitoral ainda deu a vitória para Maduro, tá certo? E o governo brasileiro faz vista grossa. Por quê? Porque também não preocupa com a democracia. Então essa democracia que o governo aqui do Brasil e que o Alexandre de Moraes incorporou para dizer esses gestos são especiais porque estamos vivendo um momento especial que é a defesa da democracia. Essa democracia que eles entendem que o Maduro aplica na Venezuela. Então isso é muito importante. Esse conceito de democracia que essa esquerda tem e como eles processam, né, o arbítrio para dizer que está defendendo uma democracia que eles apoiam a de Maduro. Então, presta atenção nessa analogia. Quando eu disse que o que acontecer na Venezuela vai refletir aqui no Brasil, já está refletindo. E olha, o Alexandre de Moraes era quem? Era o presidente do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral. É a mesma situação da Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral de lá está em xeque e o Alexandre de Moraes está entrando em xeque nas suas ações enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então a Justiça Eleitoral da Venezuela e a Justiça Eleitoral do Brasil estão entrando em xeque. Por quê? Porque eles têm a mesma concepção de defesa de democracia. E para isso usa uma tirania. É a mesma prática. Tá certo? Vamos repetir aqui a fala desse senhor
para vocês entenderem. Mas no momento onde ele teve início, eu entendo que ele foi absolutamente necessário, né, indispensável para a preservação da democracia. Uma vez a democracia ter sido salva, evidentemente que esse inquérito não se justificava mais. Eu acho que aí nós temos um problema, e é um problema que desgasta imensamente a autoridade do Supremo. Bem, se eles acharam que ganhou as eleições, pronto. Salvou a democracia. O Lula entrou, pode acabar com, entendeu? Porque se a oposição está fora do governo, então não tem ataque à democracia, segundo a concepção desse senhor. Só que não acaba. Piorou. Por quê? Porque o governo anterior, que não está mais no comando, não era mais uma ameaça para essa tal democracia que eles estavam tentando defender. Então, eles atacaram o governo Bolsonaro, dizendo que era em defesa da democracia. Bem, teve eleição, deu a vitória para o Lula, assim como lá na Venezuela deu a vitória para o Maduro, eles assumiram o poder e pronto. E aí o que faz? Persegue mais ainda os opositores. Uai, então quem está atacando a democracia? Qual que é a ameaça à democracia de fato? É o governo Lula? É o status quo? É as instituições que hoje comandam o país? Que são ameaça à democracia? Porque o Bolsonaro está até inelegível. Tá certo? Bem, agora eu ainda vou explicar, né, por que Alexandre de Moraes teve esses superpoderes. Vamos chegar aí, tá certo? Agora vamos ver aqui, ó. Eu vou traduzir um vídeo, né, uma fala do jornalista Glenn Greenwald. Ô, dificuldade. E eu vou ler, entendeu? A legenda, só para vocês entenderem, porque aí fica mais fácil, tá certo? Eles disseram não, mas não se preocupe. No minuto em que a eleição terminar, no dia seguinte ao término das eleições, esse poder desaparecerá. Mas isso não aconteceu. Continua até hoje. Relatamos como funcionam as ordens secretas. Esse único juiz, Alexandre de Moraes, do Supremo, envia um pedido para o Twitter, Facebook e Google. O TikTok, o Telegram e o Rumble. E diz: você é obrigado a entrar nas próximas 48 horas. Digo, nas próximas 2 horas. Ele dá 2 horas para banir todas as contas das seguintes pessoas. E ele diz que esta ordem é secreta e que você é obrigado a mantê-la em segredo. Conseguimos obter uma dessas ordens secretas no início de 2023. Nós reportamos sobre isso aqui. Foi inacreditável. Eles apenas adicionam listas e listas de pessoas que devem ser banidas. Nenhum deles é acusado de qualquer coisa, nenhum deles é notificado sequer da missão desta ordem. Nenhum deles teve o devido processo para contestá-los. Nós relatamos tudo isso aqui. Ele prendeu muitos associados de Bolsonaro. Na verdade, acabamos de fazer uma... Peraí, eu estou lendo muito rápido aqui. Ele fala muito rápido. Nenhum deles teve o devido processo para contestá-lo. Mas nós relatamos tudo aqui. Ele prendeu muitos associados de Bolsonaro. Na verdade, acabamos de fazer uma matéria importante. Seu principal conselheiro político estrangeiro
Felipe Martins fazia parte de uma investigação, mas nunca foi acusado de nenhum crime, muito menos condenado por algum. E Alexandre de Moraes mandou prendê-lo em março desse ano. Antes de qualquer julgamento, antes de qualquer acusação. E seu argumento sobre é que ele estava mandando para a... Peraí, aí ele fala assim, peraí. E seu argumento sobre por que ele estava mandando para a prisão preventivamente antes... caramba, desculpa, hein, gente. É porque ele acelera aqui, e aí eu tento colocar mais lento aqui, para não ter que ficar parando. Ele nunca foi acusado de nenhum crime. E Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. Em março desse ano. Antes de qualquer julgamento, antes de qualquer acusação. E seu argumento sobre por que ele estava mandando para a prisão preventivamente antes do julgamento foi baseada em uma falsidade completa. Nomeadamente, um repórter muito amigável com o tribunal alegou falsamente que Felipe Martins havia deixado o Brasil em um avião presidencial com Bolsonaro e nunca mais voltou. Havia registros dele entrando nos Estados Unidos, mas nenhum registro dele saindo dos Estados Unidos e reentrando no Brasil. E, portanto, isso provou que ele, de alguma forma, evaporou. E tinha um risco de fuga. E ele esteve na prisão. Uma condição de prisão muito dura por mais de 6 meses. E escrevemos um artigo sobre isso há cerca de 2 semanas, detalhando tudo isso. Havia uma montanha de evidências mostrando que Felipe Martins nunca saiu do Brasil, que ele estava no avião presidencial, que ele não estava no avião presidencial, que esteve no Brasil o tempo todo, a tal ponto que até o promotor pediu sua liberação. E esse juiz o manteve na prisão sem base em nada, injustamente. E então, ele finalmente saiu da prisão na semana passada. Estes são os tipos de abusos que têm ocorrido repetidamente. Tudo nas mãos deste único juiz. Cerca de um mês atrás, ou talvez um pouco, mais do que isso, conseguimos obter um gigantesco arquivo de mensagens, um gigantesco arquivo de mensagens. Vídeos, áudios, documentos, textos, todos os tipos de conversas que vieram direto do coração dos gabinetes deste juiz. Olha só, gente, basicamente para servir como juiz e ao mesmo tempo investigador que acionou a polícia. Então, ele instruiria os braços policiais do tribunal e iria... Presta atenção. Do gabinete desse juiz. Desculpa, viu, gente? Basicamente para servir como juiz. E, ao mesmo tempo, investigador que acionou a polícia. Então, ele instruiria
os braços policiais do tribunal a irem investigar. E ele dizia a esses braços armados: não faça parecer. Fui eu quem pediu esta investigação. Fui eu quem pediu, ou sou aquele que disse que essas pessoas deveriam ser investigadas. Você escreve um relatório dizendo que eles deveriam ser investigados e depois me entrega. Então parece que não sou eu quem está iniciando isso. O que quer dizer? Ele pega, seleciona as pessoas, davam para o outro juiz, o outro juiz fala, pede isso aí para não dizer que sou eu. Aí ele pediu. É o que ele está dizendo aqui. Então parece que não sou eu quem está iniciando isso. Entendeu? Eu só recebo passivamente esses pedidos de outro órgão, TSE. E eles falaram sobre como foi projetado para criar este pretexto, essa aparência de legalidade. Estas são apenas as primeiras. E ao topo dito, outras partes desses... Nossa, que termo esquisito aqui, deixa eu ver aqui. Pretexto, essa aparência de legalidade. Estas são apenas... E há todo tipo de outras partes dessas histórias. Sobre como dentro de seus aposentos eles estavam meio que contando essas piadas sobre como tudo isso era perturbador. Às vezes eles diziam, vá e desculpa. Vá e descubra os crimes que esse site de notícias está cometendo. Vá e descubra os crimes. E o cara voltava e dizia, não encontrei nada. E aí eles diriam, olha, ele quer provas de criminalidade. Seja criativo. E é só no começo que vamos continuar a fazer esses relatórios. E hoje, que é o segundo dia, basicamente começamos o relatório ontem. Este juiz foi ao Supremo, defendeu-se. E ele não apenas disse, é claro que não fiz nada de errado. Absolutamente tudo que fiz foi totalmente justificável. Ele também disse, esse é o tipo de notícia falsa e desinformação perigosa. Isso é um ataque à legitimidade deste tribunal e, portanto, um ataque sobre a democracia brasileira, basicamente. Usando a linguagem que ele sempre usa. Em qualquer momento. Bem, agora nós vamos naquele problema que eu falei para vocês. Tá certo? Aí, o Alexandre de Moraes foi lá se justificar no Supremo, respondendo disso, e dizendo que essas notícias, isso são notícias falsas e que basicamente é um ataque à democracia. Essa é a democracia do Maduro. Está entendendo? Bem, agora vamos analisar a questão. Então, por que o Alexandre de Moraes tem essa moral toda? Agora eu vou resumir e vou encerrar, porque eu já cansei muito vocês com essa leitura aqui meio que truncada, né? Desculpa, gente, mas foi o que eu consegui, tá certo? Bem, na minha visão, tá?
Por tudo que eu já apurei nesses anos todos, e pelos documentos que nós já reunimos dentro do contexto, é basicamente isso. Preste atenção. O PSDB, na época, tinha Geraldo Alckmin querendo ser presidente. Foi para cima do PT, que estava com 4 mandatos, caçou a Dilma e colocou o Temer lá. Quem colocou o Temer lá? A turma do PSDB com a turma do Centrão, certo? PMDB, tá? E essa esquerda aí mais light. E aí, ficaram 2 anos e meio, né? Que eles comeram do mandato da Dilma, governando. Aí, com o Lula preso, vamos fazer a eleição, e aí o Alckmin vai ganhar, e aí o PSDB assume, a gente acaba com essa sequência, né, de governos de PT que estava insuportável, né? Democracia e alternância de poder. Então eles foram para cima. Inventaram um monte de coisa, Lava Jato, e tal. E pronto. Deu no que deu, né? Acontece que, na eleição de 2018, de 2017 para 2018, a pessoa do Bolsonaro começou a ganhar relevância e começou a crescer como candidato potencial. E cresceu no espectro do eleitorado do PSDB. Então, desidratou o Geraldo Alckmin na época, e o Geraldo Alckmin acabou ficando em quarto, ele ficou com 4%, sei lá, uma mixaria, né? E o Bolsonaro virou aquele fenômeno eleitoral e abocanhou o voto da direita e do centro, né, do centro moderado. Bem, o que aconteceu em 2018 aqui foi mais ou menos o que aconteceu na Venezuela. Foi aquela multidão de pessoas votarem no Edmundo Gonçalves. E essa diferença era muito difícil de cobrir, ainda que tivesse essa opção que a gente tem no nosso relatório, que é o mecanismo, tá certo? Que vocês conhecem. Então você pergunta, mas o Bolsonaro ganhou em 2018? Bem, do mesmo modo que o Edmundo ganhou agora em 2024, lá na Venezuela, com o mesmo sistema, urnas eletrônicas, centralizado, né, numa justiça eleitoral totalmente doutrinada, totalmente vinculada a uma ideologia política. Ponto. Então, a mesma coisa. Aí, o que acontece? O Alexandre de Moraes descobre esse fenômeno, né? Esse sistema, esse mecanismo que a oposição descobriu na Venezuela, né? Descobre isso. Mas aí, o que ele tinha? Ele tinha um governo de direita na mão, na época. E aí, o que ele ia fazer? Ele ia desmontar esse esquema que o PSDB levou 4 porradas nas costas. Não, ele não ia desmontar isso, porque ele nunca voltaria ao poder, porque o PSDB também evaporou junto na época da Lava Jato, tanto que a direita fortaleceu-se. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um acordo PSDB, na época, o PSDB da época, né, junto com o PT, falou assim, nós vamos precisar usar esse mecanismo de novo para tirar o Bolsonaro. Porque vão precisar de muito esforço para tirar o Bolsonaro, ainda que usando esse mecanismo. Mas aí tinha que tirar o Lula da cadeia. Aí pegava, não, tudo bem, põe o Geraldo de vice, a gente põe o Lula na cabeça, e aí vai todo mundo para cima e a esquerda volta ao poder, usando esse mecanismo que Maduro esperava usar. Só que a turma da oposição na Venezuela, sabendo desse mecanismo, o que eles fizeram? Eles se armaram para pegar as atas na hora do encerramento das eleições, fiscalizaram tudo e fizeram uma apuração independente. Não, a gente não vai esperar o CNN dizer quem ganhou. Nós vamos pegar as atas que o CNE, né? O CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela,
né, disponibilizou durante o processo eleitoral, no dia da votação, assinada pelos mesários, pelos fiscais, pegar essas atas todas e nós vamos fazer a contabilização e vamos publicar isso num portal público para todo mundo ver. Porque se eles não fizessem isso, ia acontecer o que aconteceu. O Maduro ia falar, quer dizer, o Conselho Nacional ia dar vitória para o Maduro com o mesmo percentual que deu para o Lula aqui, 51,2%. E o outro lá com 44%, alguma coisa. Entendeu? Sem provar. Por quê? Porque é uma decisão fechada no gabinete. Decidimos que vai ser assim. Mas as atas diziam o contrário. O voto do eleitorado venezuelano dizia o contrário. Bem, era preciso guardar esse segredo desse mecanismo aqui. Então, o grande segredo que não podia vazar era que, desde as eleições de 2002, o Brasil vem sofrendo essa sangria de uma eleição feita através de um mecanismo que ajudou a eleger o Lula na primeira, o Lula na segunda, a Dilma na primeira, a Dilma na terceira, a Dilma na terceira, a Dilma na quarta e o Lula de novo na quinta. Já que aí junto com o Geraldo Alckmin. Então a certeza de que nós vamos pegar o Lula, tirar da cadeia e fazer dele presidente, mesmo sem povo, mesmo com todos os crimes que ele tinha, era a certeza que eles dominavam esse mecanismo. E aí, a necessidade de guardar esse segredo é que deu esse superpoder para Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele foi o protagonista dessa aliança. Não, então nós vamos trazer de volta todo mundo. Porque quando eu fiz a merda junto com o pessoal do PSDB para criar a Lava Jato, a gente não esperava que a direita fosse crescer. A gente esperava tomar o poder do PT, que estava, né, abusando do processo eleitoral. Aí, não, vamos guardar esse segredo, vamos continuar abusando do processo eleitoral para poder evitar que a direita volte ao poder. Ou que volte um poder democrático pelo voto direto, sem o mecanismo. Então, é aquela coisa, entendeu? O poder... Olha, nós temos um mecanismo de poder usar as eleições para botar lá o presidente que a gente quiser. Bem, isso aí, como eles falam assim, né? A mosca azul. Isso cresce, poder vicia. Vamos pegar isso aí, todo mundo junto. Mas quem vai pôr a cara? Aí o Alexandre de Moraes. Eu ponho a cara. Me põe na frente que eu seguro a onda. Agora, o Alexandre de Moraes só fez isso porque tinha uma turma toda por trás dando guarida para ele. Essa turma toda que estava por trás não estava para defender a democracia. Estava para defender o segredo desse mecanismo que garantiram as eleições do PT durante 4 vezes para presidente. E agora a 5ª. Então, não foi pela defesa da democracia que eles estavam agindo. Tanto que eles passaram por cima do processo legal, atropelaram tudo. É o mesmo mecanismo do Maduro. Bem, essa é a interpretação que eu estou trazendo para vocês. E aí é importante que vocês comentem, né? João, como é que a gente vai resolver isso? Da mesma maneira que a Venezuela está resolvendo lá. Nós temos que trazer a público, né? Desnudar essa narrativa que há em defesa da democracia. E por isso vamos fazer qualquer coisa, mesmo que seja contra a própria democracia. E aí, esses arquivos que foram, né, capturados aí do histórico de Alexandre de Moraes, que vão vir à tona, é a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. A captura das atas durante o processo eleitoral, produzida pelo próprio Conselho Nacional Eleitoral, e fala assim, pronto, esse é o resultado. O que vocês estão fazendo aí é apenas o mecanismo que vocês vêm fazendo há mais de 2 décadas.
E aí, como há mais de 2 décadas esse mecanismo garantiu, né, que os tutores, aqueles que foram nomeados, indicados, viraram autoridades, elegessem, quer dizer, indicassem e começasse a ocupar as instituições, a aparelhar as instituições, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, e STJ, STF, e vai por aí afora, entendeu? Partes das polícias e pá e tal. Aí o que foi? Bem, nos capilarizamos dentro das instituições, então não mexam com as instituições, porque as instituições estão capilarizadas. Não ataque as instituições, porque as instituições estão capilarizadas. Assim como lá na Venezuela. Não ataque a CNE, Conselho Nacional Eleitoral, porque Conselho Nacional Eleitoral é uma instituição. E ela disse que o Maduro ganhou. Não ataque o Conselho, porque vocês são ato antidemocrático. Ah, mas aí não deu certo. Vou mandar para o STF lá, do Maduro, da Venezuela. Decidiu a favor do Maduro? Não ataque o STF lá do Maduro, da Venezuela, porque é uma instituição. É antidemocrático. Tá certo? Mas o que acontece é o seguinte. Vou dar um exemplo grotesco. Você tem um centro médico, né? Um hospital com especialidade, com UTI, com CTI, com centro cirúrgico e tudo mais. Tá certo? Mas de uma hora para outra, aos poucos, foram ocupadas por alfaiates. Os médicos foram saindo, eles foram tirando os médicos e foram colocando alfaiates. Então, aquele hospital, aquele centro médico, que tinham lá especialistas com renome, que fizeram estudos e PhD e papapá, saíram dali. E você só tem alfaiates no centro cirúrgico, no centro médico, no CTI, né, nas partes todas. Nada contra os alfaiates, que é uma boa profissão, tá certo, gente? Mas vejamos, você tem um hospital, que é uma instituição, mas você não tem um médico, você não tem um especialista. As pessoas que estão ali não fazem daquilo um hospital. Faz daquilo uma alfaiataria. Está entendendo? Então, a instituição hospital, enquanto físico, enquanto histórico, enquanto papel escrito, né, certidão, papapá, é um hospital. Mas na prática é operada por alfaiates. Então, se uma pessoa for lá para ser operada, o que vai virar? Você chega lá com uma saúde, com uma enfermidade grave, um alfaiate vai conseguir curar você? Não. Então, essa instituição passou a não funcionar dentro da prerrogativa que lhe é colocada. Por quê? Porque o hospital foi ocupado por alfaiates, que são bons profissionais para fazer uma estética na sua aparência, fazer um bom casaco, uma boa blusa, acertar direitinho o gavião da calça, sei lá como é que chama isso aí, da bainha, né? Colarinho, manga, pá e tal. Isso eles são bons. Mas da pele para dentro eles não entendem nada. Não são autoridades para falar sobre isso. Então, o Brasil está assim, capilarizado, como se fosse, né, pessoas estranhas à função. Ah, mas você tem que respeitar o hospital porque ele é um hospital. É um hospital, mas não cura, não sara, não salva ninguém. Ah, você tem que respeitar o STF, o TSE, porque é uma instituição. É uma instituição. Mas não julga direito. Não sabe usar o processo legal. Não sabe aplicar as leis devidas. Ou não fazem e não querem fazer. Ou porque fazem por outros motivos. Outras coisas alheias a isso.
Aí você tem narrativas que vai se justificar, e aí é uma passação de pano, igual lá na Venezuela. Uma cara de pau danada, entendeu? O Maduro ocupa a TV estatal lá quase igual com respeito ao Silvio Santos, né? Era um Silvio Santos lá, assim, em termos de ocupação da mídia, sabe, de falar o tempo todo, de estar ali comandando tudo. Virou um popstar, o cara fica falando o tempo todo, e olha na cabeça do povo. A esquerda, os fascistas, os nazistas, né? a extrema-direita, a ultradireita, e papapá, imperialistas, e papapá. Fica colocando aquelas noias. E ocupam essas estatais, essas mídias estatais. É uma tristeza, cara. Eu tenho acompanhado a Venezuela, é uma tristeza. Sabe? Esse povo teve que ficar muito cascudo para poder dar uma sacudida nesse sistema lá. E, ó, esse povo é cara de pau. Eles continuam falando lá. Entendeu? Que as atas da Corina é falsa, que aquilo tudo lá é falso, que eles querem dar um golpe de Estado, que vieram, né, uma crise, um ataque cibernético. E os caras vão noiando e a turma vai entrando na onda deles. É isso aí que vocês vão ver aqui. Entendeu? Vai sair um monte de podre do Alexandre de Moraes, vai pipocar tudo, e os caras vão ficar aí fazendo narrativa com a maior cara de pau. Nós somos a instituição. Não mexa na instituição. É nós que estamos aqui. O que a gente falar é lei. Então tá bom. Gente, vou ficar por aqui. Tá aqui minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Tá aqui meu WhatsApp, se quiser dar um oi para mim, tá? Mandar alguma coisa importante. A gente está sempre dando um tempinho para atender vocês. Tá certo? Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora continue protegendo e abençoando todas as famílias brasileiras, venezuelanas e da América Latina. Um abraço.